Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Palavras para o Teu Coração. Eu quero dizer que é uma honra ter você aqui. Se você chegou até esse vídeo, eu creio e tenho certeza da profundidade, da intimidade que Deus tem e planeja em ter com você. Amém? Desde já pedir para que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque cada palavra que é direcionada pelo Espírito Santo semanalmente para entregar para você, pela tua vida, é para que alguma mudança da parte de Deus aconteça. Amém? Que Deus abençoe você e vamos pro vídeo. O tema dessa semana, e na verdade é uma série de mensagens que eu tô seguindo, que é baseado no meu testemunho, na minha história com Deus, na minha caminhada, na minha trajetória com Deus, desde do nascimento até o momento em que eu tive um real encontro com Deus, e mesmo estando com Deus, as lutas e batalhas e vitórias que o Senhor permitiu que eu enfrentasse e que hoje eu posso contar como bênção, como vitória, que ficou como história para contar de que existe sim um Deus poderoso que pode curar e fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? E esses dois vídeos que eu vou gravar, o próximo vídeo também vou estar falando sobre a ansiedade, sobre a depressão e sobre a síndrome do pânico. Sim, eu tive um momento muito difícil na minha vida, onde eu tive que enfrentar a ansiedade, mas eu não sabia o que se tratava. O que era aqueles sentimentos, aquele turbilhão, aquela ansiedade, aquele misto de emoções, aquele frio, aquela dor na barriga, aquele sentimento que vinha de medo, de sensação de morte, que vinha ao mesmo tempo, aquele frio na alma, um extremo que veio na minha alma e que eu não sabia o que estava acontecendo. Mas Jesus me curou, Jesus me libertou. E eu gostaria de começar esse vídeo devocional contando meu testemunho, mas eu quero deixar um versículo antes e quero introduzir isso, E eu quero ler com você 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ou ele tem cuidado de vós. Ou lançai sobre ele. Lançai sobre quem? Sobre Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos deu o direito de salvação e vida eterna. Ele levou sobre si, a sua palavra diz isso. Lá em Isaías vai dizer isso, que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas é difícil entender essa pisaduras e somos sarados quando estamos diante de uma situação que você não esperava. Porque uma ansiedade, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma depressão, ela não pede licença. Ela não avisa: olha, essa semana você vai estar ansiosa. Essa semana você vai ter uma crise de ansiedade. Ou vai avisar você, o exemplar você vai ter depressão nos próximos anos, sabe? E ela não avisa mesmo. Porque eu entendi, depois da cura paliativa, porque ela foi instantânea, sim. A cura ela foi instantânea. Mas existe um progresso. Existe algo que eu preciso exercer nos próximos dias seguintes da cura, nos anos anteriores, nos próximos anos, sabe? Porque a vida da gente, ela vai continuar normal. Problemas, perseguições, desilusões, decepções, elas vão acontecer. Não é que você vai receber a cura da ansiedade, da depressão e você vai estar livre de sofrer perseguições e dores. Não. Eu entendi com a minha cura, com a libertação que Deus me deu, de que todas as pequenas raízes que nasceram dentro de mim,
pela orfandade, pela rejeição, pela escassez, fizeram de mim uma pessoa amarga, fizeram de mim uma pessoa dura de coração, fizeram de mim uma pessoa incapacitada de ver o futuro. Essas pequenas raízes que foram brotadas dentro de mim, desde a minha essência, desde o meu nascimento, desde tudo aquilo que foi gerado em mim desde a infância. Um certo momento da minha vida onde eu deveria ser uma pessoa, onde eu deveria desfrutar do melhor, eu não consegui. Eu não consegui porque o corpo da gente, o corpo do ser humano, ele é como uma bomba. Eu entendi isso quando eu conversei com um psicólogo uma vez e ele disse, o corpo do ser humano ele é como uma bomba. Ele é um emaranhado de fios emocionais, psicológicos, psíquicos. E quando existe uma gota d'água que cai dentro de você, explode. Você vai explodir. Ou seja, quando o ser humano tem essa tendência, ele fica naquele processo de implosão, né? Ele vai e volta, e vai se enchendo, e vai se implodindo de coisas. Mas vai chegar uma hora que uma gota d'água vai vir. E eu quero contar pra você como foi essa gota d'água, bem? Mas existia ainda, antes de eu contar pra você, existia ainda dentro de mim a dificuldade dos relacionamentos. Existia a dificuldade de sentimentos dentro de mim, de acreditar em pessoas, sabe? Quando você chega no momento da tua vida que você percebe que você tá incapacitado de ver futuro, preste atenção no que eu vou te dizer. Analise sua vida. Se você chegou num ponto na sua vida e você não tem perspectiva de futuro, preste atenção. Você pode estar a um passo da ansiedade. Você pode estar a um passo da depressão. Você pode estar a um passo de explodir. Você pode estar vivendo um processo de implosão e não de explosão. Porque o teu corpo, ele vai reagir sim. Numa hora ele vai reagir. As tuas emoções, o teu psíquico vai explodir. Lançar nas mãos de Deus a nossa ansiedade é impossível, tá? Para o ser humano é impossível. Lançar a nossa capacidade, entregar para Deus o nosso futuro, entregar os nossos planos, entregar os nossos projetos para Deus é impossível. O ser humano não tem essa capacidade se nós não tivermos o Espírito Santo. Aprendi com a minha dificuldade de lançar a ansiedade em Deus que nós não devemos segurar as emoções. Dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus e dizer: Senhor, eu tô com pensamentos, tô com medo, eu não consigo ver futuro, Senhor. Vem sobre mim. No limite da minha alma, no extremo das minhas emoções, no limite da minha dor, eu aprendi que existe o Espírito Santo. Mesmo já sendo cristã, mesmo já estando dentro da igreja, ministrando no altar, nesse período da minha vida eu ministrava louvor e foi a gota d'água. Mas eu quero contar para você o meu testemunho e dizer para você que sim, o Jesus, o Espírito Santo, ele tem poder de atrair você para a presença do Pai. Eu tive a minha filha mais velha, Maria Eduarda, e eu tive eclâmpsia, eu fiquei entre a vida e a morte. Eu realmente fui desenganada dos médicos. O médico disse que se eu sobrevivesse, provavelmente eu teria sequelas. Não andaria, não falaria. Mas existia uma promessa, existia uma palavra de Deus sobre a minha vida e se cumpriu.
E eu fui curada. E em 40 dias eu já estava falando e andando perfeitamente, voltando a ministrar e cantar louvores a Deus. Só que o médico decretou uma palavra sobre a minha vida e ele disse: olha, você não poderá mais ter filhos. Você está impossibilitada, você não pode mais, o teu organismo não sustenta mais uma gravidez. E ele me desenganou. Ele disse: olha, se ela sobreviver e ela tiver uma vida normal, olha, realmente Deus existe e vocês têm uma fé em Deus que é inacreditável, mas ela não vai sobreviver. E eu não poderia mais gerar filhos físicos. E minha filha tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses, quando eu peguei uma gripe, um resfriado muito forte. E eu tomava anticoncepcional. Eu não podia tomar nenhum outro anticoncepcional, seja injeção ou outra coisa parecida. Eu tinha que tomar um tipo de anticonceptivo e exclusivamente aquele, não podia mais, porque eu não poderia estar acima do peso. E outros fatores. Ele colocou muitas palavras sobre a minha vida que eu não poderia mais fazer ou ter. E naquele ano eu tive um resfriado muito forte. E eu precisei tomar antibióticos, né, amoxicilina e tal, alguns remédios ali, anti-inflamatórios. E o que aconteceu? Infelizmente, o anticonceptivo, né, foi cortado. O efeito dele foi cortado pelos remédios e antibióticos que eu estava tomando. E eu engravidei. E o susto foi muito grande para todos, para a família, para todos, sabe? Foi muito grande. E eu estava fazendo ainda o tratamento com anticonvulsivos, com diuréticos, com vários remédios muito fortes, porque eu precisava levar o tratamento do pós-eclâmpsia ali mais alguns anos, porque foi grave mesmo o que aconteceu. E eu quero até fazer um vídeo exclusivo falando sobre promessas de Deus que se cumpre com palavras de Deus quando um profeta entra na vida de uma pessoa. E realmente aconteceu na minha vida. Mas hoje, o tema desse vídeo de hoje vai falar sobre ansiedade. E eu preciso contar para você qual foi a gota d'água, qual foi o limite do meu corpo, aonde todas essas raízes de rejeição, de orfandade brotaram e nasceram e veio à tona a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. E esse efeito do remédio foi cortado e eu engravidei. Então foi um susto para todos. Todos da família já imaginavam que eu não ia sobreviver, que a gestação ia ser um grande problema na minha vida, que eu provavelmente não sobreviveria na próxima gestação. Eu não conseguiria gerar, né? Por vários fatores que num outro vídeo eu prometo para vocês que vou gravar. E infelizmente, com o excesso de medicamentos que eu tomava naquela época, aquela gestação ela não segurou. Não segurou, aquela gestação ela não segurou. E eu tive um aborto espontâneo. Com 3 meses de gestação eu comecei a sentir as dores no meu corpo. As dores intensas, todo aquele sangramento, todo aquele processo, né? Porque eu não podia parar de tomar. Então você pensa, tomar uma quantidade de remédios que eu tomava, fazia tratamento. E veio aquele susto do aborto. Se você passou pelo aborto, se você teve esse processo da dor do aborto, eu quero dizer, eu entendo você. Eu passei. Porque por mais que eu soubesse que eu enfrentaria um aborto, jamais eu ia dar fim a uma vida, né? Eu enfrentaria o medo, eu estava disposta a enfrentar o medo, toda aquela situação, embora o médico já tinha decretado que se o meu filho nascesse, ele teria sequelas, provavelmente nasceria com deficiência. Então foram momentos muito tensos para nós em todo aquele período. E infelizmente veio o aborto. Só que com o tratamento que eu fazia, eu não podia ser dopada, porque geralmente as pessoas que têm um aborto, elas não veem nada. Elas tomam um remédio, né?
adormecem e acordam lá no quarto como se nada tivesse acontecido. Simplesmente aquele vazio, né, no útero, no seu colo, que não existe, né? Você entra no hospital pensando que vai vir com o neném e no fim você vai sofrer um parto normal e não vai sair com aquele bebê. E o médico falou, infelizmente você vai ter que tomar uma injeção, a Hacker, foi a que eu tomei. Gente, eu tava tão nervosa que a Hacker não pegou. A Hacker não pegou. E eu senti toda a dor do aborto. Toda aquela cena, todo aquele cenário. Aquele aspirador aspirando o meu útero. Eu não quero assustar você, mas foi o que eu vivi na minha pele. Então a minha emoção, ela foi de um extremo de 10 a 1000 naquele hospital. E uma sequência de coisas emocionais brotaram em mim naquele momento, naquele lugar. O frio, a dor do desespero que eu senti naquela mesa de parto normal foi horrível. Aquele aspirador aspirando o meu útero, aquela dor que eu sentia. Se você sentiu isso, se você teve isso e você teve essa dor, você vai entender o que eu tô falando. Então, foi muito difícil para mim. Eu fiquei ainda 2 dias em observação no hospital. Ali naquele momento, eu tive a primeira crise de ansiedade. Me subiu um frio dentro de mim, um calafrio tão grande, e eu olhava para cima naquela mesa e eu olhava para a enfermeira e pedia socorro, eu dizia, eu vou morrer. E ela dizia, não, você não vai morrer. Fica calma, fica tranquila. Você vai passar, ela dizia assim para mim. E no momento da corretagem, né, uma enfermeira que era uma conhecida minha, ela olhava para mim e ela dizia, calma, fica tranquila, vai passar, fica tranquila, vai passar. Então, sentir dores no frio da alma, ali, foi o extremo para mim. A partir daquele momento, o meu quadro de evolução emocional deu um salto de 10 para 1000. E eu não sabia o que eu enfrentaria nos meses seguintes. Que aquilo ali para mim tinha sido um trauma muito grande, que foi a gota d'água, que foi o aborto. E eu não sabia do que se tratava. Eu fui para casa. Eu fui para casa com aquela dor da perca, com a dor do aborto. Tentei, nos meses seguintes, seguir a vida, seguir o tratamento normal, mas foi involuntário. Foi involuntário as dores da alma, foi involuntário o sofrimento, da angústia, do desespero, e começou a vir as crises, uma em cima da outra. As crises de ansiedade, o medo de morrer, o medo de ficar sozinha, o medo de deixar a minha filha, o medo de deixar o meu esposo, o medo de fracassar, o medo de não dar certo, o medo do meu casamento acabar, o medo. A palavra era medo. Eu não dormia, eu virava dia e noite sem dormir, eu não me alimentava. Eu pesava na época 57 quilos. Eu fui para 49 quilos em menos de 3 meses. Eu literalmente emagreci, eu dei um salto enorme. Porque o turbilhões de emoções que me perseguia a minha alma era muito grande. E era involuntário. Eu não cuidava mais da minha casa, eu não cuidava mais da minha filha, eu não cuidava do meu esposo. Eu não tinha momentos mais de intimidade, eu não tinha mais. Simplesmente o medo me cercou. O medo me afrontou. O medo veio sobre a minha vida. O mais profundo do meu ser foi inundado. E infelizmente eu perdi tudo o que eu tinha. Eu fui morar com a minha mãe, eu não morava mais na minha casa. Meu marido perdeu o emprego porque ele ficava com medo. Eu lancei esse medo nas pessoas ao meu redor. Eu virava dia e noite. As minhas necessidades básicas, físicas, fisiológicas, eu precisava de alguém no banheiro comigo,
Porque eu tinha medo quando eu ia fazer um simples xixi. Eu precisava de alguém no banheiro comigo segurando a minha mão e eu dizia, eu vou morrer. Eu preciso de alguém. Eu tinha medo. Medo. O medo me assombrou. O medo me perseguia. Naqueles meses mais sombrios e dolorosos que perseguiam a minha alma. Mas aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre na minha vida. Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha casa e Jesus entra na sua vida nessa hora. Eu quero finalizar esse vídeo. Eu quero orar por você. Eu quero declarar palavras de bênção, de paz sobre a tua vida. Fecha os teus olhos aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus, aonde esse vídeo chegar e aonde essa palavra, Senhor, chegar, aonde esse testemunho chegar, Pai, entra com a tua cura, Senhor. Entra com o teu milagre, Pai. Abre os olhos, Senhor, espirituais. Senhor, vai nas lacunas mais profundas, Senhor, do ser dessa pessoa que está vendo esse vídeo agora. Pai, eu declaro a cura, eu declaro a bênção, eu declaro Deus de paz sobre a vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou fazer o outro vídeo, eu vou declarar, eu vou continuar esse testemunho no próximo vídeo. Fique ligado, fique atento, porque uma palavra de Deus está vindo sobre você, ela já chegou. O tempo de cura chegou sobre você. Seja abençoado em nome de Jesus.